Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória com o latim. Eu sou formado em letras clássicas, em latim pela UFMG, e eu queria explicar para vocês um pouquinho de o que me levou a tomar esse tipo de decisão, né? Naturalmente, as pessoas que chegam para fazer um curso de latim chegam com os motivos mais variados possíveis. Eu tenho alunos que querem estudar latim porque vão aprender um pouco melhor o português. Tenho alunos que querem estudar latim porque eles acreditam que isso vai facilitar o estudo de outras línguas estrangeiras. Alguns alunos da área das ciências biológicas querem entender um pouco melhor os nomes científicos, né? Enfim, os motivos são os mais variados possíveis. Naturalmente, esses motivos são todos os motivos errados para nós começarmos a estudar o latim. Por que eu sei disso? Porque sempre que nós começamos com o estudo das letras clássicas, nós descobrimos um universo tão vasto que essas razões iniciais se tornam apenas um complemento, um acidente, né? O universo que se abre é muito mais rico, muito mais atrativo do que esses motivos iniciais. E como a maioria dos meus alunos, eu também tive os meus motivos errados para começar a estudar latim. O primeiro deles foi que eu senti falta de humanidades durante o meu ensino médio, porque eu me formei técnico em eletrônica durante os 3 anos de ensino médio em Santa Rita, e a gente não tinha muitas disciplinas da área de humanidades. História e geografia, por exemplo, a gente tinha só no segundo ano. E o nosso foco, naturalmente, eram as disciplinas voltadas para o ensino técnico. Matemática, a gente tinha uma matemática bastante reforçada. Física, eletricidade, a gente tinha isso bastante reforçado, né? Então eu comecei com essa curiosidade, essa coceira para poder ler um pouco mais, ter contato um pouco maior com as humanidades. E foi no ensino médio que eu comecei a estudar francês e comecei a me interessar por latim. Existia também um certo apelo, né? Não digo apelo religioso, porque eu não entendia direito como que isso poderia funcionar, mas eu sempre me encantei pela liturgia celebrada em latim. Eu achava uma coisa muito bonita, eu achava a pronúncia uma coisa muito diferente, e eu queria, de certa forma, aprender, eu queria me inserir nesse meio aí, em que eu pudesse entender o que estava acontecendo. Além disso, o meu avô também, que eu não cheguei a conhecer, falava latim. Dizem que ele falava latim com alguma fluência. E talvez, né, por esse apelo familiar, por essa vontade de ter um contato com a minha história, né, de quem eu sou, eu não sei, talvez isso tivesse influenciado. Mas eu queria sublinhar aqui que essa decisão foi inicialmente vã, foi fraca, sem propósito, né? Eu não sabia, na verdade, o que era o latim. Eu sabia que eu queria aprender o latim por alguma razão misteriosa, desconhecida. Bom, terminado o meu curso técnico, eu tive que fazer um estágio obrigatório para conseguir meu diploma, e nesse período eu tive que decidir o que eu queria fazer da minha vida. Se eu ia continuar na área técnica, se eu ia fazer uma faculdade de engenharia ou alguma coisa assim, mas nesse ponto eu já tinha descartado essa possibilidade. Apesar de eu gostar muito da parte teórica do curso técnico, eu não gostava muito de trabalhar na área, não era muito a minha praia. Eu já tinha decidido aí que eu ia tentar alguma coisa na área de humanidades. E comecei a estudar as possibilidades de cursos. Depois de passar por vários cursos, né, na verdade, pela leitura da ementa das matérias de vários cursos, eu cheguei nesse curso de latim da UFMG. Eu descobri que eles ofereciam a faculdade de letras com habilitação em latim. Eu pensei, gente, como assim habilitação em latim, né? Ao invés de pensar o que meu pai pensaria, por exemplo, o que eu vou fazer com isso no mercado de trabalho, eu pensei, não, vamos ver o que, que tem no meio desse curso de latim, o que, que me interessa. E comecei a ler as ementas das disciplinas. Vou estudar teatro latino, épica latina, retórica latina. Eu fiquei pensando, nossa, vou ler todos esses autores clássicos, finalmente vou conseguir ter contato com a obra de autores importantes, vou saber o que, que é a épica latina, né? A descrição dessas ementas me encantou bastante enquanto eu estava estudando. Eu falei, não, beleza, vamos juntar então a curiosidade que eu já tinha com essa decisão de humanidades e bora fazer uma faculdade de latim, maravilha, né? O que ninguém me contou na época, e isso vale para todos os cursos, não só para o curso de letras, é que a gente sempre entra numa faculdade com uma ideia e descobre que o curso não tinha nada a ver com o que a gente estava pensando, na verdade. Em muitos casos, como no meu caso, isso foi uma coisa boa, porque eu achava que
Faculdade de Letras era você sentar e ficar lendo o livro que você quiser, a bel prazer. Na verdade, não é isso. A Faculdade de Letras dá trabalho. Existem muitas disciplinas que, mesmo fora da área que eu resolvi trabalhar, né, que eu resolvi exercer, e isso deu bastante trabalho. A gente tinha que estudar teoria da literatura, tinha que estudar linguística, nas próprias aulas de literatura, a gente lia muito pouco as obras em si e lia muitos teóricos que comentaram as obras. Em alguns casos isso era bom, né? Mas era totalmente diferente a faculdade do que eu imaginava que fosse ser. O que eu aprendi, então, na faculdade de letras voltada para o latim? Em primeiro lugar, o curso de letras não é o que era 50, 60 anos atrás. Hoje, a gente sabe que as faculdades são um centro de formação de pensamento que a gente relaciona hoje à esquerda política. Todo o curso de letras é uma repaginada materialista e progressista, em muitos casos até mesmo marxista dos estudos da linguagem. Por exemplo, quando a gente estuda sociolinguística, a gente aprende que não existe diferença de valor entre as variantes linguísticas, todas são iguais, que a norma culta é uma invenção da burguesia para oprimir o proletariado. Né? Bom, em análise do discurso, o que a gente aprende? Né? Ao invés de a gente aprender a prática de correção de textos, né? Não, a gente aprende a enxergar vieses ideológicos que reforçam um pensamento capitalista, machista, racista, opressor nas entrelinhas dos textos. Então, basicamente é isso que a gente aprende em análise do discurso, é identificar as vozes discursivas que formaram esse pensamento ocidental que precisa ser destruído. Então, assim, o curso de letras não é mais um curso em que a gente aprende as belas letras. Ele é um curso que ensina para nós uma postura crítica, progressista, para a gente trabalhar com os alunos em sala de aula. Mas a sorte que eu dei é que o curso de letras clássicas tem um pouco menos desse peso progressista. E por uma razão. Porque traduzir latim dá trabalho pra caramba. Né? A gente não tem tempo nos cursos de graduação de trabalhar com viés político de nada, porque não dá tempo mesmo. Né? A começar pela abordagem de latim que a academia tem. A gente não aprende, na verdade, a falar latim, a gente não aprende a ler latim com fluência no curso de graduação. O método utilizado no curso de graduação é aquele método de gramática e tradução. Então, basicamente, a gente estuda muito sobre latim, nós aprendemos muita gramática do latim, são muitos tópicos, né? Quer dizer, são anos e anos que a gente fica estudando os casos, as declinações, né? Conjugação, as nuances semânticas que tem. Né? Então, assim, as regras de gramática que não estão escritas num manual fácil. Né? Então, assim, o curso de latim ele é muito voltado para o estudo da gramática do latim. E na hora que a gente sai dessa teoria, né, em que a gente termina o ciclo básico, latim 1, latim 2, latim 3, alguns tópicos, e a gente parte para a literatura latina, bom, eu imaginava antes que a gente teria essas aulas de literatura latina lendo textos diretamente em latim. Mas o que acontece na verdade? O professor, desconfiando da capacidade dos alunos de entender o texto direto em latim, precisa trabalhar com a tradução ao vivo desse texto. Então ele vai projetar um texto na tela, ou então vai escrever esse texto no quadro, e a gente trabalha com uma tradução comentada em sala de aula. Esse tipo de curso tem o seu valor, né? O professor ele dá para nós, pela tradução, uma leitura privilegiada, minuciosa de determinados textos importantes, mas a gente demora muito tempo para analisar um trecho muito pequeno de texto. Né? E esse trabalho todo que essa abordagem de estudo do latim dá, não dá tempo da gente trabalhar com mimimi político nenhum. Né? Então, esse curso de latim, com todas as limitações que ele pudesse possuir, ele era um poço de sanidade no meio acadêmico dominado pela visão progressista do ensino universitário. Sobre essa abordagem de gramática e tradução, tem um outro detalhe também que circula nas discussões acadêmicas, que é quanto à possibilidade de falar o latim em sala de aula. Né? Eu vou abordar isso com cuidado num outro vídeo posteriormente, essa é uma discussão um pouco mais aprofundada, né? Ela tem uma tensão dialética muito grande entre os dois lados, né? Mas a forma como eu trabalho hoje com o latim não é a forma como a gente aprende na faculdade a trabalhar com o latim. Por meio de um amigo meu, né, de um colega e amigo latinista, que é o professor William Bottazini,
eu conheci o tal do método natural, né, que é o método trabalhado por essa série, Língua Latina per se Illustrata, do Orwell. Eu, quando cheguei em Pouso Alegre, de volta, né, da faculdade, eu acreditava piamente que era impossível se falar o latim. E reproduzir todo esse discurso, né, de que tudo que a gente tenta fazer nesse sentido, na verdade, a gente está usando o português com uma roupagem de latim, que isso é uma iniciativa hiperclássica. Quando eu conheci o William, a gente teve uma discussão meio acalorada sobre esse assunto, e ele simplesmente disse, olha, eu não vou discutir com você, vem ver o que está acontecendo, né? E os alunos dele, naquela época, eles estavam fazendo latim há 3 meses, contra a minha trajetória de 6 anos em latim. E com 3 meses de latim, eles estavam acompanhando um texto novo em sala de aula, respondendo perguntas de interpretação de texto em latim, e eu estava lá perdidíssimo, né, porque eu não conseguia me virar sem um dicionário para ter certeza do que eu estava lendo. Então, foi nesse ponto que eu resolvi me questionar, né? Ou o que eu aprendi até agora tem uma certa limitação que eu preciso superar, ou isso aqui que eu estou vendo não é latim, que não era o caso, era latim sim, né? E eles estavam tendo um desempenho bom com um texto que eu não tinha. Então, só de começar a estudar esse método natural, né, de começar a ler os textos e fazer os exercíciozinhos do fim de cada unidade, a minha habilidade de leitura já começou a melhorar. Eu comecei a ler o latim com um pouco mais de fluência, né, e esse é o objetivo, no fim das contas, né? Então, o que é esse método natural? Ele é uma tentativa de organizar textos artificiais em dificuldade progressiva que copiassem a fraseologia latina, para que ao longo da leitura a gente aprendesse a ler com um pouco mais de fluência, precisando menos de dicionário durante as leituras. Eu acho esse método interessante porque ninguém aguenta ficar lendo com um dicionário na cara ali, né? Demorar 5 minutos para você ler cada frase. Existem argumentos contrários a esse tipo de método, que diz que, na verdade, a gente desenvolve uma habilidade superficial de leitura, etc, etc. Mas eu defendo o seguinte, que toda leitura inicial que você faz, ela é superficial. Quando você vai ler alguma coisa rapidinho em português, você faz uma leitura superficial para tentar apreender o sentido geral do que você está lendo, e depois você pode partir para uma leitura mais minuciosa. Né? E então, essa é a habilidade que a gente adquire com esse método natural, a da leitura rápida em latim. Isso é possível sim, sou prova viva disso. Eu achava que não era quando eu trabalhava com gramática e tradução, mas a gente consegue se acostumar com a fraseologia do latim conforme a gente aumenta a nossa carga de leitura. Isso vem naturalmente. Por isso que ele se chama método natural, né, eu imagino. Apesar desse método não ser muito popular no meio acadêmico, especialmente na USP, onde eu faço meu mestrado, o método natural tem a incrível vantagem de ser acessível para uma turma de iniciantes. Então, para o aluno que está curioso, quer começar a trabalhar com o latim, eu acho importante que essas primeiras aulas sejam lúdicas, né? Que elas sejam um desafio, sim, mas que ela não esgote a paciência do aluno com pesquisas excessivas em dicionário, né? Ou com aquele sentimento de frustração, de não conseguir superar os desafios iniciais. Então, o método natural ele tem essa incrível vantagem, né, de começar fácil, de permitir que a gente pratique o latim com uma certa consistência desde os níveis iniciais. Então, essa popularidade que ele tem com os novos alunos é uma das razões pelas quais eu não abandono esse método de jeito nenhum. Eu vou abordar essas questões com mais calma na minha sequência de vídeos de introdução teórica ao latim, mas é isso que eu queria falar para vocês, da minha trajetória acadêmica e de como ela diverge um pouco da minha prática com o latim em sala de aula e nos meus estudos pessoais. Novamente, eu não digo que a prática acadêmica não seja uma coisa interessante. Ela é, sim. O conhecimento teórico ele é muito importante. Mas a minha tarefa aqui, a minha vocação, é tentar preencher essas lacunas que a abordagem acadêmica não nos traz. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar aquele like, de se inscrever aqui no canal e de deixar um comentário, que isso já ajuda bastante na divulgação do vídeo e no algoritmo do YouTube. Até a próxima, pessoal!